Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Vou pedir um pouco de paciência a vocês. Essa semana, finalmente, a minha mudança saiu. Foi um parto. Eu queria que tivesse sido de 8 meses, 7 meses, mas foi longo. Foi quase de um elefante. De tão duro. Ou mudança difícil, irmãos. Mas saiu, graças a Deus. E contato com muitos livros, aquela poeira, e eu fiquei tossindo com uma crise alérgica, então vou devagar, senão vou tossir demais, tá bom? Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Feche os olhos, curve sua cabeça. Ó Deus, fala-nos nessa manhã, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Na realidade, a Tua palavra já lida, ela já fala aos nossos corações. Rogamos a Ti, ó Espírito Santo, direção no momento da entrega daquilo que não é meu, mas é Teu. Que o Senhor aplique aos nossos corações a Tua palavra e que ela possa germinar, que ela possa crescer e nós possamos dar frutos, ó Pai. Frutos mediante a palavra do Senhor, conforme o Teu Espírito Santo vai aplicando em nossas vidas, em nosso coração. Abençoa Teu povo nessa manhã, Tua igreja, Teu povo que se chama pelo Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Meus irmãos, não resta dúvida de que a Epístola aos Romanos, ela é, de fato, o maior tratado teológico escrito pelo apóstolo Paulo. John Murray, um teólogo de linha reformada, ele diz que a carta aos Romanos é uma exposição de manifesto de Cristo Jesus ao seu povo. Lutero dizia que Romanos é a parte principal do Novo Testamento. E o Evangelho é o Evangelho em sua forma mais pura. E ainda continua Lutero dizendo acerca da Epístola de Paulo aos Romanos, que o nosso coração deve se ocupar nas verdades que esse livro, que essa carta contém. Os versículos que nós lemos agora, do capítulo 5 ao verso 1, trata de algo importantíssimo para a nossa fé. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ainda no capítulo 1, ele vai tratar de um tema que é basilar, importante, o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa caminhada cristã. Aquilo que nos diferencia de algumas religiões que se dizem cristãs, mas que não têm a palavra de Deus, não têm o Evangelho de Jesus Cristo como única base sustentável para a nossa caminhada espiritual, para a nossa caminhada como igreja, para a nossa caminhada como povo da aliança. Interessante é que quando você olha para o Romanos capítulo 1, chega um momento em que o apóstolo Paulo vai falar acerca desse tema importante, a saber, a justificação pela fé. E Paulo diz que a fé, na realidade, a nossa salvação é pela fé. Não é meritório, não vem de homem, não é pelas nossas ações como acreditam os espíritas,
não é um conjunto de ações, mais espiritualidade, como confirma a Igreja Romana, mas a nossa salvação, a nossa vida espiritual é sustentada pela fé. Mas entenda, não é uma fé sua ou minha. Não é algo que está vago na nossa cabeça, porque se você pergunta às pessoas, se você anda nas ruas, se você vai a um calçadão de uma praia e pergunta quem tem fé em Jesus, a pessoa vai dizer que tem. E essa fé se torna não a fé no sentido de que Cristo de fato é o Salvador, de que Ele nos libertou do império das trevas, de que somente seu poder é capaz de quebrar as algemas, de libertar o homem, de transformar o homem, de imputar uma justiça que não é minha, não é sua, não é de ninguém, mas é do próprio Cristo. E muita gente tem essa ideia, eu acredito, a justificação é pela fé, eu creio em Jesus, eu creio que a minha fé, ela é importante, mas depende da essência dessa fé. Se ela é uma fé cultural, ora, existe no Brasil uma fé cultural, e ela é culturalmente católica romana. E ela está se transformando também em uma fé cultural no sentido amplo da palavra evangelicalismo. Os cristãos evangélicos estão se tornando atualmente muito parecidos com os católicos. Diz ter fé em Jesus, cita o texto bíblico, mas na realidade a essência da sua fé não é bíblica, não pertence a Cristo, mas pertence a Ele mesmo. E isso se dá pelo grande número de igrejas, em especial da base neopentecostal, que tem ensinado ao seu povo uma fé completamente equivocada, que tem se apropriado dessa essência, quando na realidade não é sua, não pertence a ela, mas pertence a Cristo. É dele, Espírito Santo. Alguém já dizia, inclusive, algo muito importante, que a justificação pela fé é uma mão vazia, pegando o pecador e levando ela para a salvação. A fé em si não salva, mas ela nos leva àquele que essencialmente, que profundamente tem poder de salvar a minha vida, a sua vida, e de nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho de seu amor, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos no Setembro Amarelo. E o que essa palavra sobre justificação tem a ver com ansiedade, que essa palavra sobre justificação, o que essa palavra que Paulo escreve aos Romanos tem a ver com depressão, o que essa palavra tem a ver com suicídio ou pensamentos acerca do assunto. Nós sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida. 90% dos casos de suicídios estão relacionados a doenças, relacionadas à sua psique. Nem sempre o depressivo atenta contra a sua vida. Há uma estatística que mostra que mais de 70% das pessoas que atentaram contra a sua vida, elas passaram e venceram a depressão. E o que essa palavra traz de esperança aos nossos corações? Pode ser que você que esteja aí sentado nesse banco, não esteja passando por nenhum desses problemas. Mas nós aprendemos que no aconselhamento bíblico, a palavra de Deus, que tem a resposta para todas as coisas, ela nos capacita a ajudar quem está passando por lutas, dificuldades e problemas nessa área. Se você entra em um ônibus e senta, dentro daquele ônibus tem alguém passando uma depressão, está passando por um problema, está pensando em suicídio. Outro dia eu estava dentro de um ônibus e comecei a pregar o evangelho, e a pessoa que estava sentada ao meu lado disse categoricamente que queria pular a janela. As pessoas que estão ao nosso redor, elas devem ser enxergadas, nós devemos olhar para essas pessoas com base do amor de Deus. E essa é uma mensagem que eu quero trazer a vocês essa manhã, irmãos. Eu não trabalho muito com título, mas se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria:
os frutos da justificação pela fé aplicado àqueles que passam por depressão, ansiedade e suicídio. Vamos ao texto. Volte seus olhos agora para a palavra de Deus. A primeira coisa que Paulo vai nos ensinar, a partir do verso 1 ao verso 2, e aqui eu vou fazer, como sempre faço, uma pequena exposição e depois uma aplicação para a nossa vida diária. Paulo nos mostra quem é a segurança da nossa salvação. Interessante que ele começa dizendo assim, justificado, pois, essa expressão pois, ela dá continuidade ou fechamento a um tratado anterior. E veja que no capítulo 1, Paulo vai tratar do assunto da justificação pela fé. Ele trata de alguns assuntos teológicos importantíssimos. E aí ele diz, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio, essa mediação, esse mediador, não é a fé em si, mas Cristo Jesus. Obtivemos igualmente acesso, por meio de Jesus nós temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Paulo começa nos falando acerca da nossa segurança, da segurança da nossa salvação. E ele diz algo importantíssimo, que uma vez justificados, nós temos pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, nós temos paz com Deus. Segundo, os nossos pés estão firmados, a nossa salvação está garantida. Terceiro, temos por meio da justificação, nos méritos de Cristo Jesus, esperança. Por isso que Paulo começa nos falando acerca da salvação, da nossa segurança, mas não é uma segurança minha nem sua. Alguém até já disse uma vez que se a nossa salvação dependesse de nós, nós já haveríamos perdido. E se a salvação de alguém dependesse de mim, eu já teria tirado. Porque, vez ou outra, nós temos raiva de alguém. E eu não sei se você já teve esse pensamento maléfico. Aquele pensamento que não é suicida, mas é uma vontade de matar o outro. E dizer assim, se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus, eu chibateava esse miserável. Se fosse Deus, eu piscava os olhos igual o Thanos. E ele se acabava, desaparecia da minha frente. Por isso que não é nossa, é Cristo. A justificação nos dá paz com Deus, irmãos. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender, que nós precisamos colocar em nosso coração? Nós temos paz com Deus, e não é porque nós jejuamos mais, não é porque somos mais espiritual, não é porque nós fazemos obras de caridade, não, a paz com Deus é por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia paternal divina muito equivocada, muito romanista. Eu estou fazendo alguma coisa e Deus está olhando lá do céu assim zangado, com raiva de mim, está me massacrando. Não, nós temos nos méritos de Jesus paz com Deus. Olhe para você como alguém que está em livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Você tem paz com Deus. Nós temos paz com Deus. A igreja tem paz com Deus. O pecador não, ele já nasce debaixo da ira, da condenação. Mas o salvo em Cristo tem paz com Deus. Por causa de um mediador, Jesus Cristo de Nazaré. E não somente isso. Paulo diz assim, acompanhe comigo. Por intermédio, versículo 2, novamente falando sobre Cristo, esse mediador, de quem obtivemos igualmente acesso. Cristo dando acesso, abriu a porta, porque Ele é a própria porta da salvação. A esta graça, veja, graça, ação divina, na qual estamos firmes. Veja, ele está dizendo assim, eu estou firme porque alguém me faz ficar
firme. E ele diz no verso 2 que esse alguém é o mediador chamado Jesus Cristo de Nazaré. Interessante, irmão, que quando nós olhamos lá para o Salmo de número 40, nós vemos um homem que está aflito, mas que deposita sua confiança em Deus, espera em Deus, e em algum momento Deus olha para ele, porque o tempo é de Deus, não é nosso. Se a onda está batendo, aguente. Ele está no barco, vai chegar o momento dele dizer: para a onda, para o mar, aquieta-te vento, é o tempo dele. E aí o salmista espera confiantemente pelo Senhor. E ele se inclina, diz o Salmo 40, quando eu clamo por socorro. E aí sabe o que é que ele diz? Ele me tira de um lamaçal, de um charco de lodo. Nós não sabemos especificamente o que está acontecendo com Davi. Há várias suposições, talvez por causa de seu filho Absalão, talvez ainda por causa do pecado, talvez por causa das perseguições, não importa. Ele diz que Cristo tira ele de todos esses problemas, no tempo certo, na hora certa. E aí ele diz assim: e ele firma os meus passos, pôs os meus pés sobre uma rocha. É exatamente disso que Paulo está dizendo. Os meus pés e os seus pés estão em uma rocha inabalável. Ninguém quebra essa rocha e tira os seus pés de lá. Ninguém é capaz de condená-lo. Porque Paulo, quando vai tratar acerca disso, vai dizer assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Os meus pés e os seus pés estão lá, na rocha que é Cristo Jesus. E é interessante que depois de nos mostrar que temos paz com Deus, depois de nos mostrar que por meio da justificação os nossos pés estão firmes, Paulo fala da esperança vindoura, do dia de amanhã, de uma esperança que não se limita a esta terra. Tudo que nós pensamos aqui acerca de esperança, tudo aquilo que nos dá formosura no coração, que traz gosto à nossa alma quando nós adquirimos, é transitório. Mas ele fala de uma esperança maior. Por isso, e aqui abrindo um parênteses aqui para uma aplicação bem pequena, as pessoas que têm depressão, que têm crise de ansiedade, ou que pensam em suicídio, devem atentar especificamente para essa esperança que é Jesus Cristo de Nazaré. Interessante é que estudos mostram que a pessoa que sofre com depressão, ela sofre porque ela não consegue olhar para frente, ela não consegue olhar um horizonte, ela não consegue ver ou enxergar uma luz. Os seus pensamentos estão presos às suas crises, aos seus dilemas, às suas lutas e às dores que se passou. Por isso Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a primeira coisa que Paulo mostra, que a nossa salvação, ele fala acerca da nossa segurança, que é Jesus Cristo de Nazaré. Segunda coisa, Paulo fala que a nossa fé está habilitada para enfrentar problemas, dificuldades e lutas. Oh, coisa boa, não é não? Coisa boa quando nós não estamos lá, né? Porque quando a luta chega, o negócio pega. Quando a dívida chega, o negócio pega. Quando você se vê em pecado, o negócio pega. Quando eu ou você estamos rodeados de lutas, nós momentaneamente esquecemos aonde nossos pés estão. A sensação que temos é que o nosso pé está fora da rocha. A sensação que temos é que vamos ser engolidos. Mas Paulo diz que a nossa fé está habilitada para passarmos por lutas e provações. Veja, acompanhe comigo o verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. Meu irmão,
O Dr. Demartino Lloyd Jones diz que Paulo fala isso daqui por experiência própria. Eu desafio você a ler 2 Coríntios, se não me falha o Kengo de Cearense, capítulo 11 ou 12, onde Paulo fala sobre as suas lutas, tanto no ministério como fora do ministério. E ele vai falar que recebeu dos judeus 5 quarentenas menos 1. Ele vai falar que de todas essas tribulações pesava-lhe o coração porque ele enfrentava crentes falsos. Ele vai dizer que olhava para as igrejas e isso pesava-lhe porque ele tinha um cuidado com essa igreja. Ele vai falar que foi mordido por uma víbora. Ele vai falar que tiraram ele de um cesto para ele não ser morto. Menino, o negócio foi sério. E aí o que é que Paulo diz? Que a nossa fé nos habilita para passarmos por provação. A nossa salvação não está apenas assegurada, mas somos também habilitados nas provações diárias. Pela fé, suportamos grandes lutas, grandes problemas e grandes crises em nossas vidas. Um dos presidentes dos Estados Unidos disse uma frase que eu guardo há quase 20 anos em meu coração. Não conheci, mas se ele estiver na glória, eu vou dar um abraço nele. Ele diz assim: ter sofrido muito é como falar em muitas outras línguas, dá acesso a várias pessoas. A fé nos habilita a nos gloriarmos nas aflições. John Murray ainda diz que essas aflições não é qualquer tipo de aflição, mas aquelas que se enquadram nas aflições de Cristo. Mas o mais importante, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós devemos nos gloriar na provação. Para de reclamar. Eu sei, irmão, eu reclamo também. Eu reclamo também. Sei que é ruim. Eu sei que tem dia que a gente quer desaparecer. Paulo diz que essa fé capacitadora nos faz felizes. Olha que coisa interessante. E não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. E aí é interessante que ele vai dar uma série de frutos importantes para a nossa caminhada quando nós nos gloriamos nas provações. Tem um texto que diz assim, um cântico, que em vez de murmurar, cante um hino de louvor ao nosso Deus. Paulo vai dizer assim, a tribulação produz o quê? Vamos todo mundo dizer em alto bom som, acordar que hoje eu não estou muito penteca, não. Hoje eu estou reformado. Estou falando com uma vozinha assim, até mais ou menos tranquila. Estou vendo gente com sono, gente pescando piaba. Então vamos dizer comigo. A tribulação produz o quê? Ó, menino, você tomou café que eu sei. A tribulação produz a perseverança e a experiência. Oh, glória a Deus. Sai um glória aí, irmão. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança não se confunde. Ela é Cristo Jesus. E em nossos corações foi derramado esse amor de Deus. Em minha vida e em sua vida. Por isso, somos capacitados por Deus a não reclamarmos nas tribulações, mas a nos gloriarmos e dizer, para a glória de Deus, vai passar esse negócio. Amém? Deixa eu trazer algumas aplicações importantes, e agora sim, voltada para quem está passando por um momento de depressão e ainda não venceu, para quem está com crise de ansiedade, para quem tem pensamentos suicidas e para o povo de Deus como um todo. Primeira aplicação que eu queria trazer, irmão. O propósito da justificação, o objetivo da justificação pela fé, primeiro, é nos fazer entender que aquele que nos salvou continua do nosso lado.
Então, eu quero dizer uma frase que parece de efeito, mas eu quero que você guarde em seu coração. Você não está sozinho nessa luta. Além de você ter algo que ninguém pode tirar, nem o inferno, que é a paz com Deus, tem gente orando pela sua vida. Além de você estar no mundo exterior, passando por privações, por lutas, tem chorado. Olha, acorda não sabendo o que fazer, acorda com pensamentos estranhos, sofre de ansiedade, está entupido de remédio. Não se preocupe, tem algo maior na sua vida. Você está em paz com Deus, glória a Deus. Louvado seja Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Porque o negócio pode estar pegando fogo lá fora, mas aqui dentro de mim, ainda que pareça uma noite, ainda que pareça escuro, ainda que pareça não ter uma luz no fim de um túnel, a sua alma está segura em Deus. Isso é fantástico. Nós temos paz com Deus por meio de um mediador que não é Maria, não é José, não é Santo Antão, não é santo não sei das quantas, não sei para onde, de qualquer lugar que for. É um santo de Nazaré chamado Jesus Cristo. Curandeiro. Um santo. Se você tomar o chá da raiz de Jessé, você vai ter na sua alma uma fé fortificada, menino. Glória a Deus por isso. Você não está só. O mais importante é saber aonde os seus pés estão. Seus pés estão em uma rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Você vai vencer a depressão. Essa ansiedade vai sair. E você que está pensando em tirar a sua vida, calma, meu filho, a sua vida, a sua alma está em paz com Deus. Viva, tire esses pensamentos. Feche seus olhos aí que eu quero orar por você agora. Senhor, Espírito Santo de Deus, se tem alguém aqui nessa manhã pensando em morte, se tem alguém aqui nessa manhã sofrendo com depressão, se tem alguém aqui, Senhor, com crise de ansiedade, tira da alma desse meu irmão e dessa minha irmã, Senhor. Se tu quer usar meios, recursos da medicina, usa, porque tu é Deus. Ela é serva da tua graça. Abençoa essa vida, Senhor. Quer seja aqui na igreja, quer seja aí, Senhor, na internet, nos acompanhando. Traz paz, a paz que excede todo entendimento ao coração que está em conflito agora, Senhor. Tu podes fazer isso. Há tantos testemunhos, Espírito Santo, de ações tuas em corações que estão amargurados, em corações que estão profundamente tristes, em vidas, ó Deus, que tem projetado, tem programado há dias, há meses, há anos, tirar a sua própria vida. Alcança essa vida. Levanta servos do Senhor, servas do Senhor, para levar a esperança a estes corações. Faz assim, Senhor. Faz assim, Deus. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Espírito Santo. Amém? Então a primeira coisa importante desse texto é saber que temos paz com Deus e aonde os nossos pés estão. Há um mediador forte que mediou a minha salvação e a sua salvação em Cristo Jesus. Não confie em homens, não confie em mandingas, não confie na curandeira, não bote um copo d'água em cima da sua televisão, senão ela pode queimar. Confie na justiça do Filho de Deus e ponto final. Glória a Deus por isso. Segunda aplicação, irmão. Primeiro, propósito da justificação, o objetivo dela é nos fazer entender que aquele que nos salvou continua do nosso lado. Você não está só. Segundo, produzir em nós frutos por meio dessa adversidade que você está passando.
Parece um negócio meio contraditório, não é? Mas é. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Se você tem o Espírito Santo de Deus, e eu sei que você tem, sei que está sentado aí, Paulo diz que ele foi outorgado a nós. Paulo diz em Coríntios que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ainda diz lá no capítulo 3 e no capítulo 4 que nós somos edifícios do Senhor. Olha que coisa linda. Que o Espírito Santo reine em nossas vidas. Ele está no meu coração, está no seu coração, na nossa vida. Entende uma coisa. Que essa luta te capacita, e essa capacitação não é curso de conselheiro bíblico. Essa capacitação não é cursos que a ciência pode nos dar, embora seja importante, os dois, mas é uma capacitação divina. Quando você sair dessa depressão, você vai entender o que eu estou dizendo. Andrew Solomon, e aí tem muita gente que tem problema quando alguém cita autores não cristãos, né? Mas Andrew Solomon, ele é um dos maiores escritores acerca da depressão e do suicídio e também da ansiedade do mundo todo. Escreveu um livro chamado O Demônio do Meu Dia. Leia. Você que está passando por luta, leia. Se você não tiver dinheiro, peça os presbíteros que ele compra para você. Pode pedir, menino. Tem um arruma aqui. Chega para ele e diga, me dá o livro que eu estou passando por luta. Amém? Ele diz uma coisa interessante. Primeiro, eu não entendi o porquê o demônio do meu dia, mas o meu dia é o momento em que o sol está no ápice. Mas a alma está na escuridão. Mesmo o sol clareando muito, a quentura que faz bem para a pele, para a vida, claro que não com tanta exposição, mas mesmo diante de tanta claridade, a alma está profundamente em agonia e como se tivesse um quarto fechado na escuridão. Por isso que ele intitulou O Demônio do Meu Dia. E Andrew Solomon falou umas coisas interessantes. Primeiro, ele disse que quando a depressão chega, a depressão acaba a pessoa. Segundo, ele diz uma coisa sobre a ansiedade que é importante. Ele diz que a ansiedade é o desejo de ter o amanhã quando você não tem sequer esperança do agora. E ele fala que aqueles que atentam contra a sua vida, eles não querem tirar a sua vida, eles querem tirar a sua dor. Meus irmãos, só quem já passou por essa luta, está passando, sabe o que é. Por isso a importância da família, em específico, e aqui vai um dado da OMS, em pessoas de 15 a 29 anos. O maior índice de suicídio mundial está entre 15 e 29 anos. 70% são homens. 70% são homens. E a cada dia que se passa, crianças estão passando por dilemas relacionados à depressão, à ansiedade e crianças cometendo suicídio. Por isso que a igreja precisa falar urgentemente sobre esse tema. John MacArthur dizia em seu livro sobre aconselhamento que a igreja perdeu o rumo quando ela esqueceu de tratar de assuntos específicos como esse para a igreja. E quando ela perdeu o rumo, a ciência ou outras ciências da pós-modernidade assumiram uma posição que não pertence a elas. Mas veja, irmãos, você que é pai, você que é mãe, atente para os seus filhos. Hernandes Dias Lopes diz que a trincheira principal para combater a ansiedade, a depressão e o suicídio é a família. E aqui quando Paulo fala sobre esses frutos que a justificação naturalmente traz, ele está nos dando algo importantíssimo, esperança. Por isso que você está em casa, fale de esperança para essas pessoas. Fale de Jesus para essas pessoas. O texto, na realidade, o versículo diz que, sabendo que a tribulação produz perseverança,
a perseverança, experiência, e a experiência produz o quê? A esperança. É como se fosse uma etapa. Interessante que Paulo começa falando de esperança e termina falando de esperança. Por isso, é importante para você que está aqui nessa manhã entender e colocar em seu coração, não somente o primeiro ponto, mas também esse ponto importante, de que essa depressão vai produzir um fruto. De que essa ansiedade vai produzir um fruto. De que essa luta na mente vai produzir um fruto. Olhe fixamente para a cruz vazia, porque Cristo ressuscitou. E tenha certeza de uma coisa: o mar vai se abrir e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Você vai estar aqui contando testemunho conosco. Você vai estar aqui nos ajudando. Setembro do ano que vem você está na praia, cantando e dançando igual a Franceli, igual o Erivan batendo naquele negócio. Você vai estar com essa turma, sabe por quê? Porque produziu frutos. Persevere. Viva profundamente essa experiência. E tenha certeza que tudo isso aponta para uma esperança chamada Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, alguém já dizia que o sofrimento ou as lutas relacionadas à depressão, ansiedade e suicídio é o caminho para a maturidade. Que Deus abençoe a sua vida. Primeiro, saiba que você está em paz com Deus e os seus pés estão em uma rocha. Segundo, essa tribulação que você está passando vai produzir um fruto, na realidade 3 frutos, importantes para a sua caminhada e para a sua vida em Cristo Jesus. Você vai olhar para trás e vai dizer: eu venci para a glória de Deus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.